Fala, nação tricolor, tudo bem? Eu me chamo Thaís Lemos e faço parte do Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza. Para quem ainda não sabe o que é um podcast, trata-se de uma mídia em formato de áudio que você pode ouvir como, quando e onde quiser. A gente está disponível no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, em várias plataformas digitais e agora atendendo a muitos pedidos também no YouTube. Então eu te peço para desde já se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, dar um joinha aqui embaixo para curtir o nosso vídeo. O Glória ele costuma fazer vários tipos de programas, pré-jogos, pós-jogos, temas variados, programas com temáticas diversas dos bastidores do clube, seja de planejamento, financeiro, esportivo, estrutural. A gente tenta cobrir o Fortaleza dentro e fora das quatro linhas. Então aproveita agora o nosso primeiro pós-jogo do ano, Vitória 0, Fortaleza 0. Saudações tricolores! Salve, salve, nação tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza, começando o nosso programa de número 53, o nosso programa de pós-jogo, nosso primeiro pós-jogo do ano, Fortaleza 0, Vitória 0, Fortaleza 0, como queira na ordem. Um jogo bastante difícil de ver, de assistir, de acompanhar na tarde de sábado, diretamente do Barradão. Mas nós vamos tentar falar aqui de uma forma geral, não só dessa partida, mas também de tudo que está acontecendo em volta do Fortaleza nessa estreia. E vamos falar também de Campeonato Cearense, e vamos falar também de contratações, da coletiva do Rogério. Então o programa está bem corrido, tem muitas coisas para falar, vamos correr. Tudo bem, Thaís? Seja bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. E aí? Fala, Saulinho, tudo bem? É basicamente isso. Não tem. Foi um jogo um pouco, falando o título do nosso programa, abaixo das expectativas, creio que muito altas pelo que a gente produziu em 2019. Mas a gente tem que analisar algumas coisas com um pouco mais de racionalidade. Acho que o fato da gente estar gravando esse pós-jogo hoje vai ajudar. Talvez a gente tivesse julgamentos um pouco diferentes se a gente tivesse gravado logo depois da partida. Então vamos discutir e falar dos próximos passos do Fortaleza. É isso. E aí, Felipe, beleza? Fala, Saulo. Primeiramente, boa noite. É ótimo estar novamente aqui com vocês. Prêmio para Thaís. Hoje, seu nosso querido amigo Elenilson. E é isso aí. Vamos falar sobre essa estreia no ano contra a Vitória. Projeções, a gente pode esperar aí do futuro. E com certeza o programa hoje vai estar muito bom. É isso. E antes da gente começar sobre a Copa do Nordeste, né? Queria alguns recados, já que todos sabem no início. Primeiro que você, se ainda não segue nas redes sociais, que você faça esse favor aí pra gente, no Instagram e no Twitter. No Instagram nós estamos chegando nos 3.000, nós estamos a caminho dos 3.000, acho que nós estamos com 2.000 e pouquinho, 2.300 mais ou menos seguidores. No Twitter estamos também já chegando nos 3.000, então se você não segue ainda nessas duas redes sociais, só ir lá, @Glória Tradição, tudo junto, e dar essa moral pra gente. A gente acompanha o Fortaleza também por lá, a gente posta notícias do dia, situações que ocorreram e tal, e também os nossos programas com todos os nossos links, então é bem bacana. E também nós estamos por lá, né, nas nossas redes sociais pessoais, né? Você me acha lá com @Saulo Alves, 2 S no final, @Thaís Lemos, eu acho que é isso, né, Thaís? Na real é Thaís LMS, sem H. Thaís LMS sem H. E também FT_Miranda. É isso, Felipe? É isso sim. FT Miranda 10. Pronto. Então, e também tem o Elenilson Dantas, também, tudo junto, tá no Twitter, pra gente trocar ideias e falar sobre o Fortaleza. Outro ponto, se você escuta a gente no Spotify, Deezer, Apple, Google Podcast e qualquer outra plataforma, você pode seguir a gente lá na plataforma que você escuta. Isso ajuda a gente, por quê? Porque a plataforma, ela entende que você gosta. Então, ela fica mandando a você a notificação, e ela também nos dá esse número, né? Então, isso é bom
porque a gente vai crescendo de acordo com a plataforma e vai expandindo mais o Glória e Tradição nas plataformas que você escuta. Então, não custa nada lá, você está ouvindo agora o episódio, você vai e procura aí, deve ter uma opção de seguir o Glória e Tradição e você, por favor, faça isso também. Para quem não sabe ainda, nós estamos no Padrim. O Padrim é uma espécie de financiamento coletivo. Então, assim, nós aqui fazemos o podcast de forma voluntária, nós não recebemos nada aqui, né? Eu não pago salário para a Thaís, nem para o Felipe, nem para o Elenilson. Se eu pudesse largar tudo e viver disso, mas infelizmente não posso. Nós trabalhamos, temos nossa vida. E o Padrim, ele veio para isso, ele veio para nos ajudar a evoluir o podcast, a comprar um microfone novo, a comprar uma caixa de som, um gravador, sei lá, um brinde, uma camisa para sortear para a torcida. Então, ele veio para isso. Então, se você nos escuta, gosta da gente e fica feliz com o nosso conteúdo, você pode nos ajudar pelo Padrim. Thaís, você que dê mais detalhes, por favor. É exatamente isso, Saulinho. A gente entrou no Padrinho há algumas semanas. A gente tem 4 planos para todos os bolsos, de 5 até R$ 47. E, reforçando o que você falou, é uma forma de tornar o Glória e Tradição mais profissional, buscando uma perfeição técnica, com conteúdo de altíssima qualidade que a gente já traz desde o ano passado. E a gente tem que agradecer a essa galera que compra a ideia do Glória e Tradição conosco, que nos apadrinha, porque isso com certeza vai levar o Glória mais longe, né? A alçar voos mais altos. E a gente tem essas ambições, grandes ambições, tal qual o nosso clube, né? Exatamente. Então, assim, e queria também dar um agradecimento, porque nós temos a categoria que é o padrinho conselheiro, né? Que é aquele que paga um pouco a mais, e dos benefícios que ele tem é participar de um grupo de conselho com a gente. Nós discutimos pauta, conversamos com ele sobre novas ideias e tal. Nesse momento nós temos 8 padrinhos, e eles são Evangelista Torquato, André Luiz Oliveira, Danilo Bastos, Luciana Bonfim, Lucas Meireles, Jonab Fernandes e Alisson de Castro. Eu estive ontem com o Jonab, lá na 5 Elementos, assistindo o jogo lá contra o Vitória. Um cara, gente boa demais, que a gente vai também se encontrar lá na Argentina para assistir o jogo. Então é isso, você pode se tornar padrinho, nos ajudar a evoluir e melhorar nossa estrutura e tudo mais. E o que mais, Thaís? Mais alguma coisa para ser falado? Mais nenhuma. Eu acho que você falou aí que encontrou o Jonab nas 5 Elementos. Acho que caberia falar desse nosso primeiro encontro com os nossos padrinhos, que eu espero que possam existir outros, chamando a galera. Vai em algum momento chamar a galera que escuta a gente, não só os nossos padrinhos, para curtir uma resenha lá na 5 Elementos, tomando um chopp licenciado do Fortaleza e assistindo aos jogos, porque a 5 Elementos está agora transmitindo os jogos que o Fortaleza foi o mandante, né? Então, acho você que estava lá, Saulo, eu não pude ir, deve ter um depoimento mais completo do que o meu. É isso, lá, assim, tava bem legal, muito torcedor do Fortaleza, muitas pessoas que não estavam combinado, né, entre a gente, dos padrinhos, foram para lá para já assistir lá, e tinha 2 espaços, né, um espaço com ar-condicionado, um espaço lá fora, que era maior, mais amplo, nós ficamos lá, foram 5 padrinhos, se eu não me engano, foi o Diego, a Luciana, e hoje na gravação é aniversário da Luciana, então, Luciana, um beijo para você, feliz aniversário, Deus abençoe, tudo de bom. Que pena que você não ganhou o sorteio lá do kit da cerveja, mas ela não ganhou, quem ganhou foi a Daiane, que o aniversário da Daiane foi antes de ontem. A Daiane fez aniversário na sexta-feira, venceu, e ela venceu o sorteio e também ganhou o presente. Tava o Jonab, o sorteio de um kit de cervejas, que a 5 Elementos deu pra gente. Tem 3 cervejas do Fortaleza, a cerveja Aquerrida, a cerveja Minuto 47 e a cerveja Fiel Tricolor. Um kitzinho bonitinho. Certamente você já deve ter visto em alguns supermercados pela cidade, um kit muito bacana para você presentear o seu amigo, presentear o seu pai, namorado, namorada, não sei, e sei lá, ou para comprar para você mesmo também, é muito bom. São 3 cervejas maravilhosas, artesanais, licenciadas do Fortaleza, que a Daiane levou para casa para tomar lá com o namorado, o marido dela, sei lá. Também tava o Josué também. Então a turma tava lá, foi bem legal assistir o jogo com ele. Que pena que a vitória não veio, mas certamente vai ocorrer outros encontros, né, daqui para frente. Como a Thaís falou, a 5 Elementos ela tem a ideia de transmitir todos os jogos fora de casa lá
no espaço deles. É bem legal, super agradável, confortável, petisco super gostoso, a cerveja barata, chopp artesanal para quem curte, né? Mas também tem refrigerante para quem não gosta de cerveja, que aí só para fazer a resenha com a turma. Mas fica aí o convite já para o nossa próxima partida fora de casa, que vai ter agora o Campeonato Cearense, o Clássico. Eu não sei bem que vai ser a nossa partida fora de casa no final de semana, mas a gente vai divulgar nas redes sociais quando estiver mais próximo. E fica já, né, o convite para todo mundo que quiser participar, tanto para ser o padrinho, quanto para participar lá do encontro. Para ir, não precisa ser padrinho, né, na próxima vez. Mas se você quiser ser padrinho e também quiser comparecer nas equipamentos, fica o convite. É isso, Thaís? Pronto, os recados estão dados? Todos dados, Saulinho. Então pronto, então vamos iniciar aqui a análise do jogo, do Vitória, Fortaleza 0, Vitória 0. Um jogo bem difícil, né, de ver. Acho que vou falar bem pouquinho agora, passar para vocês. Eu queria, para a gente poder ir pontuando algumas coisas. Já foi uma surpresa a escalação, né? Assim, muita gente já foi de cara ali criticando a presença do Marlon no time titular. O time começou com Felipe Alves, Gabriel Dias, Quinteiro, Paulão, Bruno Melo, Juninho Felipe, até aí praticamente o mesmo time que encerrou o Cearense. E aí veio a surpresa, né? Entrou Marlon, teoricamente no lugar do Edinho, Romarinho, Wellington Paulista e Oswaldo lá na outra ponta, tirando o Marlon, basicamente o mesmo time que encerrou o Campeonato Brasileiro, aquele time que jogou muita bola de outubro para frente, podemos dizer assim, mas que isso não funcionou. Eu não quero colocar a culpa toda no Marlon. O Marlon, de longe, não foi o pior em campo. Mas houve essa surpresa na escalação. Eu não sei se eu entraria com outro time. Talvez eu teria entrado já com o Ederson, né? Colocado o Romarinho para ponta, já colocado o Ederson para ficar ali do lado do Wellington. Não sei. E vocês? O que é que vocês enxergam de diferente na escalação? E também já pode começar a falar do jogo também. Vai, Felipe, começa por ti, depois a Thaís fala. Pois bem, Saulo. Cara, quando eu olhei a escalação, eu confesso que eu fiquei surpreso com o nome do Marlon. Eu esperava outro atleta na posição em que ele estava iniciando. Assim, na minha opinião, ele não foi a prioridade em ser o pior em campo. E nem, é claro, não foi o melhor futebol do mundo. Mas eu acho que acredito que teve jogadores que não, que fazendo sua função não fizeram tão bem. E por isso que isso a gente vai falar mais para frente. Mas no primeiro tempo eu senti o Fortaleza um pouco lento, sabe? Principalmente por causa da escolha dos jogadores e também porque o clube está voltando agora a temporada, então é natural. A gente vê, por exemplo, o Bahia também começando bastante lento, empatando seu jogo, o Ceará também empatando seu jogo, o Sport ganhando com dificuldade do CSA. Enfim, eu achei assim, do início do jogo, acho que o Fortaleza é lento. Erros na saída de bola, um futebol até um tanto quanto previsível, mas, como eu acabei de definir, bem justificável. No segundo tempo, eu achei que o Fortaleza melhorou, depois, principalmente da segunda metade. Ele continuou com erros na saída de bola, principalmente com o Felipe, daqui a pouco eu falo mais sobre ele. Diminuíram esses erros, mas não cessaram. Foi menos previsível, graças à entrada do Ederson, que me surpreendeu. Realmente, o cara ele ficou parado bastante tempo. Já podia ter voltado a atuar ainda no final do ano passado, mas agora que voltou, eu vejo o quão a gente poderia ter sido mais feliz também. Quem sabe as coisas seriam diferentes, não sei. Mas enfim, entrou bem. Ele foi um personagem importante no segundo tempo. Teve dois lances em que ele foi protagonista. Um em que, inclusive, ocasionou a lesão do goleiro do Vitória. E um segundo lance em que ele participou no jogado na finalização do Mariano. Mas, enfim, eu gostei do jogo, apesar do empate 0-0. Óbvio que não foi o primor, mas eu gostei de ver o Fortaleza voltando em campo. Há quanto tempo? Oh, meu Deus, mais de 40 dias sem jogo do Fortaleza. Obviamente que a gente fica meio com saudade de ver o time jogar. Mas enfim, eu gostei de ver meu Leão de novo em campo. Não foi o melhor jogo do mundo, mas eu finalmente. Que bom, pessoal. Que bom que a temporada voltou. Passa adiante. Eu vou dar continuidade ao que o Felipe já começou. Senta. E, enfim, também eu acho que se há algo de positivo no jogo de ontem, é o fato do Fortaleza ter voltado a campo, enfim.
o tempo que a gente passa com a bola parada, ele fica. É um período muito suscetível a polêmicas vazias, né? Então, a bola rolando, o assunto passa a ser um pouco mais pertinente, um pouco mais relevante, que é o futebol, efetivamente. E o que a gente encontrou, as anotações que eu percebi, que eu fiz, não destoam muito do que o Felipe já adiantou. O que é que a gente encontrou? Nada muito diferente do que a gente deveria encontrar em um jogo de estreia de temporada, né? Os jogadores estão há 15 dias retornando, alguns se mantiveram, tentaram manter a forma, mas querendo ou não, não é a mesma intensidade de preparo físico que a gente tem no dia a dia de um clube profissional de futebol. Então a gente encontrou um time fora de ritmo, com muita dificuldade de saída de bola. Ali até os 3 minutos eu contei uns 4 erros da zaga se embananando, zaga e volância. Uns 4 erros da zaga e dos volantes se embananando na saída de bola e a gente perdendo a bola ali no meio, né? Na faixa do meio do campo, o que gerava, óbvio, uma oportunidade de ataque do Vitória. Para mim, estava muito claro que as dificuldades do Fortaleza, elas surgiam baseada em 2 pilares. O primeiro pilar, para mim, era a dupla de volantes muito abaixo da média. Felipe e Juninho, a dupla de volantes do Rogério, são a alma do time. Para o time funcionar, os 2 volantes têm que estar jogando bem, jogando em alto nível. Para mim, nenhum dos 2 estava. Com uma menção honrosa para o Felipe, que destoou mais ainda do que o Juninho. Por quê? Por que a alma do time? A gente já sabe que o 4-2-4 é o esquema que o Rogério tem gostado de jogar, com as características que o elenco do Fortaleza tem. Fazendo um 4-2-4, a gente acaba por não ocupar numericamente o meio-campo, eu digo apenas numericamente. Então, a transição ofensiva ela fica muito, muito sobrecarregada, assim, muito depende muito da dupla de volantes, né? E do que eles podem fazer com ela, com os passes. Eles são bons passadores e podem distribuir bem, distribuir pelos lados, distribuir pelo meio, onde o Romarinho estava jogando. O Rogério entrou realmente com o Marlon. O Marlon sempre foi a válvula de escape do Rogério. O Marlon sempre foi uma das primeiras opções de substituição ainda no ano passado. Para mim, não me surpreendeu entrar com o Marlon. Eu não entraria, mas não me surpreendeu, até porque o Marlon consegue fazer um jogo de meio de campo e consegue atuar pela ponta, né? Como ele jogou ontem pela ponta direita. Eu, sendo bem sincera, não consigo compreender a enorme enxurrada de críticas que o Marlon recebeu. A gente já sabe, o Marlon tem as limitações técnicas dele, isso é um fato, certo? Ninguém está questionando, mas o Marlon é um cara que dá absolutamente tudo de si, tudo que ele pode. Eu diria até que ele não consegue entregar mais do que aquilo. E para o Rogério estar escalando ele, é porque talvez aquilo, tudo que ele pode, aos olhos do Rogério, era pertinente, ou era interessante, ou era necessário para aquele jogo contra o Vitória. O Marlon recebeu 78% dos votos de destaque negativo na nossa enquete. Para mim, nem de longe, ele foi o pior jogador da partida. E eu acho que é muito... Tem isso no futebol, tem isso na torcida. Isso não é uma peculiaridade da torcida do Fortaleza. Quando um jogador ele é pego... Eu não queria usar a palavra pego para Cristo, mas assim, ele dá certos motivos para uma implicância, essa implicância vai se tornando uma bola de neve e às vezes até perde noção e parâmetro de racionalidade. Mas para mim, o Marlon nem de longe foi o pior jogador da partida de ontem. Destacando, Thaís, que assim, ele de fato não foi bem, né? Mas que ele não foi o pior, não é isso? Não foi o pior e, tipo, praticamente todo o time não foi bem, com pouquíssimas Sim, exceções, não é isso? exatamente, exatamente. A gente vai falar assim, o Marlon não foi bem e tal. Mas quem foi bem, né? Quem foi aquele Exato, grande eu destaque? diria que o grande destaque, para mim,
Nem o Paulão eu poderia colocar como grande destaque. Para mim, se destacaram Felipe Alves e Romarinho. Ponto. O Ederson entrou muito bem, o Cariús entrou bem, mas considerando, se a gente for avaliar o tempo em que passaram em campo e tal, se eu pudesse dar 2 destaques, Felipe Alves e Romarinho. Eu também, assim, eu concordo com o que você falou. Eu acho que o Fortaleza ele sentiu um pouco a falta da dinâmica dos volantes, como você também explicou. Juninho e Felipe são peças importantíssimas nesse esquema do Rogério. O Marlon, teoricamente, substituiu o Edinho, assim, fisicamente, né? Sai Edinho, entra Marlon. Mas no posicionamento, claro que o Marlon não é o Edinho. O Marlon não tem a habilidade do Edinho, a característica do Edinho, a velocidade do Edinho, o passe do Edinho. O Marlon não é o Edinho. Só que eu acho que o Marlon, apesar de fazer raiva, que eu concordo que ele faça em alguns momentos da partida, mas você vê que é um cara que se entrega muito, que corre muito, que, como você falou, eu acho que isso dá o máximo. E eu também concordo que isso é pouco. Ele deu ao máximo, só que esse máximo dele não é necessário para o Fortaleza. Eu concordo também com isso. Eu também acho que é pouco. O máximo do Marlon é pouco para aquilo que o Fortaleza precisa, não no jogo contra o Vitória, mas no que ele precisa para o ano, na Série A, na Sul-Americana e tal. Mas também você tem que ver que talvez naquele momento o Rogério não tinha opções para colocar. Será que ele tivesse colocado o Ederson, já entrando com o Ederson? O Rogério falou isso na coletiva. O próprio Vasquez. Para mim, existe alguma razão, e isso só o Rogério poderia responder, para que o Rogério tenha optado pelo Marlon, preterindo o Ederson ou Vasquez. O Ederson, ele falou na coletiva, né, que ele certamente seria substituído porque ele não aguentaria os dois tempos. Ok. O Vasquez é um cara que entrou ali nos 30 do segundo tempo, 25 do segundo tempo, e teve aquela chance lá que ele perdeu o gol. Teve uma arrancada que ele saiu driblando. E basicamente isso, entendeu? Não é um cara que volta pra marcar, que é raçudo, que é brigador. Quando a bola chega nele, de fato, ele tem uma qualidade diferenciada. Isso é fato. Só que eu acho que o Rogério, ele foca muito nisso, né? Na recomposição, na aparecer para o jogo, abrir o espaço. Então, assim, parece que o Vasquez ainda não entendeu, e eu acho, não sei, pode ser apenas impressão de primeira partida, né? Que o Vasquez entrou porque o Rogério não tinha outra opção. Se o Pode Rogério ser que tivesse sim. ali, se o Rogério tivesse uma outra opção para entrar ali para substituir o Oswaldo, na verdade substituir o Romarinho, né? O Romarinho cansou, o Vasquez entrou no lugar do Romarinho. Se tivesse uma outra opção, no lugar do Vasquez, entraria. Sabe? E Então, isso assim, aí. Saulo, eu acabei não falando do meu segundo pilar, né? Porque para mim, o desempenho do Fortaleza contra o Vitória, ele tá baseado em 2 pilares. O primeiro eu falei, que era a dupla de volantes abaixo da média, desencontrada, e a segunda é a falta de opções de velocidade, que não é nenhuma novidade pra gente. A gente sabe que a gente perdeu muitas, praticamente todas as peças que nós perdemos foram do ataque, né? Do nosso setor ofensivo, que foi o setor que mais se destacou no ano passado. Mas assim, se a gente for parar para pensar, saudade, eu sinto apenas do Edinho, entendeu? Porque se a gente for lembrar, a gente perdeu André Luiz, que já não vinha fazendo uma boa reta final de campeonato. Perdemos Matheus Alessandro, que tudo bem, não podia não prejudicar, mas também não agregava tanto. Perdemos o Chiesa. Isso foi comemorado pela torcida como uma contratação, a saída do Chiesa. O próprio Rogério lamentou publicamente, novamente, a saída do Chiesa na coletiva de imprensa. Fez questão de dizer que o Chiesa só saiu porque quis, né? Então, de fato, ninguém aqui está. Eu acho engraçado porque agora esse termo está sendo usado conosco, virou até meme na timeline tricolor de que a gente estava ganhando cortesia, né? Mas assim, ninguém aqui tá passando pano. Todo mundo sabe que a gente que falta ao Fortaleza opções de velocidade. E considerando que a gente não tinha opções de velocidade, todo o nosso jogo de velocidade estava baseado em Romarinho e em Oswaldo, e a nossa dupla de volantes, que não estava nem um pouco dentro do jogo, não podia sair algo muito diferente do que foi. Não podia sair algo muito diferente do que foi. Felipe Alves, mais uma vez, brilhante.
definitivamente é o melhor goleiro jogando com os pés atualmente no Brasil. O fato dele ter renovado com Fortaleza ganha ainda mais peso em atuações como a de ontem. E eu acho que, assim, nas poucas chances que a gente tinha que se desenvolvia alguma jogada com velocidade, chegava sozinho, não tinha com quem contar ali, talvez aí pesava a falta de um outro ponta, como o Edinho, para receber, para fazer aquele jogo de contra-ataque, que era o jogo reativo que a gente costumava trazer. Mas eu Perfeito. tenho algumas observações também sobre, e eu acho que a gente tem pouco a dizer sobre o jogo e mais a dizer sobre os impactos do jogo, os impactos da coletiva do Ceni, e aí eu deixo para vocês começarem o assunto. Só pra gente fechar aqui, pra gente voltar bem rápido. Pior da partida pra vocês. Pra mim, eu tenho, assim, o Quinteiro errou muito. O Felipe errou muito. O Everton Paulista não entrou em campo. E assim, eu vou no Everton Paulista, sabe? Porque o Everton Paulista era aquele cara que brigava muito, né? A gente tinha, eu não sei se você lembra no começo do Cearense, quando ele chegou, ele não faz gol, mas é um cara que briga, volta e tá batendo cabeça com o zagueiro. E aí você viu uma clara diferença quando entrou o Cariús. Tudo bem que o Cariús ele tá tendo ali a oportunidade da vida. Primeira vez que jogou camisa do Fortaleza. Mas o Cariús voltou, marcou, tomou bola, fez tabela, apareceu, pediu. Então, assim, por que o Ailton não fez isso, né? Não sei se é fora de forma, fora de ritmo. Não sei. Mas pra mim, pior em campo, eu vou escolher o Ailton Paulista. Thaís. Então, só recordar, o pior em campo, como eu já adiantei aqui no programa, escolhido pela galera que segue a gente no Twitter, a gente sempre faz uma enquete pós-jogo, foi o Marlon com 78%. Em segundo lugar ficou o Felipe, que é o meu voto. Para mim, o Felipe não estreou realmente, não estava dentro do jogo, não estava talvez concentrado, um pouco displicente, um pouco abaixo. A gente tem que bater na tecla da questão física, não dá pra gente cobrar que esses caras estejam jogando como eles terminaram o Campeonato Brasileiro, porque eles estão há pouco tempo de pré-temporada, então eles estão abaixo fisicamente, isso é um fato, e não é só o Fortaleza, isso não é um privilégio, entre aspas, nosso. Mas para mim, talvez se o Felipe estivesse um pouco melhor na partida de ontem, a gente pudesse ter tido mais oportunidades, mais chances reais de sair com a vitória. Então, para mim, o pior da partida, Felipe. Bom, pegando o gancho da Thaís, na minha opinião, o melhor em campo, acho que vocês já falaram, foi o Felipe Alves. Não tem como. Na minha opinião, um dos melhores goleiros em atuação no país. Eu falei isso, inclusive, no Twitter, eu vi muita gente concordando. Inclusive, eu acho que quem discorda, pô, acho que a pessoa tem direito a ter sua opinião, óbvio, mas eu, sinceramente, acredito que a pessoa vai estar errada. Porque, na minha opinião, o Felipe Alves, cara, ontem ele fez uma sequência de defesas que foi espetacular. Enquanto assistia, na hora tive que exaltar ele, porque realmente, de todas as manutenções, ele foi a mais importante, principalmente para o nosso modelo de jogo. Teve até um certo momento em que a bola foi recuada para ele e um jogador do Vitória chegou para fazer pressão e ele conseguiu segurar, não perdeu a compostura, conseguiu segurar a bola, soube controlar a situação e é isso. Para mim ele foi o melhor em campo e uma menção honrosa para o Ederson, do Fortaleza que, apesar do condicionamento físico baixo, não tão ainda voltando ainda, né, ao ritmo, me agradou bastante ter visto ele em campo. Dos jogadores de linha, foi o que mais me agradou. Do pior em campo, eu não tem como fugir do que a Thaís falou. Eu concordo que é o Felipe. A maioria dos jogadores foram abaixo da média, mas o Felipe estava aparentando estar desligado às vezes, não sei. Teve um certo momento do jogo em que inclusive, acho que até anotei isso aqui para poder comentar com vocês, que num replay de um lance, o Felipe recuou a bola e ele nem olhava, nem levantou a cabeça. Ele simplesmente tocou a bola para trás e seguiu o lance. Na hora, inclusive, eu dei um grito na hora que eu estava assistindo isso e para mim não tem como fugir. O Marlon estava ruim, estava.
mas na minha opinião ele não foi o pior em campo. O pior em campo foi o Felipe. E como o Saulo também falou, o Wellington Paulista, exercendo sua função, foi totalmente fora de linha. Não tem o que comentar. Para mim, o melhor da partida foi o Felipe Alves e o pior foi o Felipe. Passa adiante. Então ficou Felipe e Felipe, né? Eu pesei Felipe e o Wellington Paulista. Felipe não me surpreende, até porque ele teve um período aí de férias bem exagerado, então é natural que ele começasse mal, né? Só uma máquina aguentaria beber o que aquele miserável bebeu por 30 dias e voltasse voando. Normal. Então, enfim, pior o Felipe, melhor Felipe. Eu acabei não É, votando o Felipe Alves como melhor da partida, mas ele seria o meu mas, voto e foi o seria. da galera do Twitter também, com 87%. E o nosso Felipe, que é muito Felipe, né? É Felipe Volante, Felipe Goleiro, Felipe Podcaster. O Felipe daqui resumiu bem por que nós votaríamos no Felipe Goleiro. Não precisa falar nada mais, né? Porque foi um monstro em campo, o Felipe Alves, na partida contra o Vitória. Pra gente seguir o assunto, né? Tem algumas coisas que pode falar a respeito do. Thaís, tu prefere a gente falar das polêmicas ou seguir com as classificações da rodada e, por último, Não, falar. eu acho que eu acho importante a gente falar da repercussão, que eu acho que sobressaiu a própria partida, entendeu? Porque, de fato, não tem muito o que dizer sobre o jogo. Saiu um jogo de 0-0, dois clubes com um nível técnico muito, muito, muito abaixo do que deveria. Mas, para mim, houve uma repercussão muito grande, pelo menos nas redes sociais do Fortaleza e do que eu acompanho e tal, tanto por conta do jogo como por conta da coletiva do Rogério Ceni. Criou-se uma atmosfera apocalíptica, como se o Fortaleza praticamente não tivesse mais jeito e estivesse fadado a uma temporada fracassada, porque fez uma estreia de temporada ruim, bem ruim. Eu acho que, tipo assim, não tem espaço nenhum para crise, o jogo foi péssimo, isso ninguém contesta, mas não acho oportuno fazer disso uma crise, instalar uma crise no âmbito do clube, no âmbito da torcida. Eu penso que as nossas últimas 3 temporadas nos acostumaram a sermos muito vencedores. Nos últimos 2 anos, o Rogério nos acostumou a botar o sarrafo lá no alto, né? Isso o próprio Marcelo Paes usa esse termo em algumas entrevistas, de um sarrafo alto. Só que, assim, o sarrafo é alto, mas a gente tem que ter o pé no chão. A gente é um clube que há menos de 3 anos estava há 8 anos na Série C. A gente está se reconstruindo. Não se engane, cara. Eu não consigo entender o que se passa na cabeça de um torcedor que pensa que se o clube tivesse grana, não teria trazido os jogadores que o Rogério pediu porque não quer. A impressão que dá no discurso de algumas pessoas é que o clube não traz porque não quer. E, evidentemente, eu não acredito nisso, porque aí seria uma autossabotagem da diretoria executiva do clube. Né? Porque na hora que o Rogério fala que pediu 8 nomes, ele falou, né? 7 a 8 nomes, e nenhum desses vieram. Eu acredito, eu tenho certeza que a diretoria, o departamento de futebol, ligou para esses 8 infelizes que não quiseram vir. Óbvio, a própria imprensa especulou, né? Claro, ligou para o empresário, falou com o atleta, não sei o quê, não sei o quê. Só que, eu tenho aqui uma informação extraoficial, certo? O Fortaleza ofereceu 2 milhões de luva, 250 mil de salário pro Rossi. Ele não quis. O Ceará, nosso rival, ofereceu 300 pau por mês pro Rossi. O Rossi merece isso tudo. Pera aí, menino. O que é que o Rossi fez ano passado no Vasco? 2 gols, 3 gols que ele fez, sei lá. Mas ele não foi o melhor do campeonato. Para merecer um salário de 300 mil reais. O Fortaleza ofereceu 250 mil reais para o Rossi. E eu não quis. Não quis. Não quis nem ouvir a do Ceará, que foi maior. Foi pro Bahia. Sabe lá quanto que ele tá ganhando no Bahia. Então, assim, tem coisas que não. Fazer o quê? Vamos lá. Edinho não é nosso. A gente depende da boa vontade do Atlético de emprestar. Inclusive, está cada vez mais longe, porque foi relacionado, foi titular hoje, jogou bem, foi destaque nas redes sociais do Galo
Ok. Marcinho, Esse aí novela é da China. carta fora do baralho, Edinho. Pode Total, esquecer. total, Sim. total. Marcinho, problema burocrático lá com o clube dele na China. Vamos lá, David. Há especulação de que ele está próximo do Bahia. Ele tem o mesmo empresário do Ederson, que é um jogador pretendido pelo Bahia. E aparentemente o empresário quer colocar os dois na negociação. O Wellington Silva foi sondado, mas não cabe ao. O Fortaleza não conseguiu financeiramente agradar ao jogador. Então eu acho que, tipo assim, a gente precisa de um choque de realidade, porque eu acho que as últimas temporadas vencedoras que a gente teve fizeram com que parcela da torcida acreditasse que a gente é um clube rico. E a gente não é um clube rico. A gente foi noticiar que o David estava cada vez mais distante do Fortaleza e uma pessoa no Twitter falou que a gente estava passando pano porque a gente falou segue o jogo. O que é que há para se dizer, cara? O que é que há? O clube oferece o que pode e o Vamos jogador não tocar fogo no aceita. PC, então. Vamos E o jogador marcar não aqui um aceita. protesto. Acontece, cara. Agora, uma coisa é certa. Eu prefiro isso do que estar daqui a 5 anos como Cruzeiro. Tá entendendo? Eu prefiro que a gente esteja pé no chão, atento à realidade do Fortaleza, à realidade financeira do Fortaleza. Não se engane, 109 milhões de orçamento, vai faturar 109 milhões, vai gastar 110. Fortaleza tem terminado ano após ano com déficit, gastando mais do que recebe. Não é porque a gente está com um orçamento de 109 milhões que a gente que a gente tem dinheiro no bolso para ficar contratando e passando do limite. Eu não acho que o Rossi merece 250 mil reais e 2 milhões de luva. 250 mil reais eu fico até calada, porque, enfim, talvez uma contratação de um velocista nos moldes do que o Rogério queria e tal, mas 2 milhões de luva, entendeu? Eu acho que a gente foi no nosso limite e o jogador, em todo o direito dele, não achou suficiente. Então, E só para reforçar um ponto que tu falou, dos 109 milhões, quem não ouviu o nosso programa sobre o orçamento do Fortaleza, eu falei isso lá. Não é que o Fortaleza vai, que ele projetou um orçamento de 109 milhões, que ele tem esses 109 milhões hoje no bolso dele. Fortaleza certamente virou o ano sem ter nada. Pagou tudo, paguei tudo, fechei a conta, começa um novo ano. Ou seja, ele não tem fluxo de caixa. Então, como é que ele paga uma multa para um atleta? Como é que ele paga uma luva? Eu não sei nem como é que ele iria arrumar dinheiro para pagar essa luva para o Rossi, se tivesse dado certo. Mas ele consegue antecipar uma fatura, consegue pegar um empréstimo aqui e ali e dar certo. Só que tem muito disso hoje. O Fortaleza hoje recebeu 600 mil reais do Campeonato Cearense, 1 milhão e 500, se eu não estou enganado, da Copa do Nordeste para jogar a primeira fase e só. Essa é a receita que o Fortaleza recebeu até hoje. Vai vir a possível segunda fase da Copa do Nordeste, se ele passar, ele vai ganhar o dinheiro da Sul-Americana, Copa do Brasil, a Série A é só em maio. Então, assim, os 109 milhões você vai recebendo ao longo do ano, entendeu? Lá para agosto tem Fortaleza essa semana fechou com patrocínios, o cara paga uma cota por mês. Se o patrocínio for 1 milhão por ano, se você pegar 1 milhão e dividir por 12, vai dar ali menos de 100 mil reais por mês. Então, menos de 100 mil reais por mês é o que a empresa paga para o clube. Então, tem que ter um pouco de entender um pouco a realidade. Mas eu concordo, eu me sinto um pouco decepcionado, porque eu acho meio inadmissível Fortaleza, 25 de janeiro, não ter reserva no ataque. Eu entendo a falta de dinheiro, com certeza. eu entendo a concorrência do mercado, eu entendo as saídas, né? Nós perdemos o Edinho, que foi a principal peça que nós perdemos aí, mas eu acho inadmissível não ter o reserva. Saulo, desculpa te interromper, cara. Assim, pegando o gancho do que vocês estão conversando, assim, eu estava debatendo com alguns torcedores do Fortaleza no Twitter, e assim, a diretoria tá realmente demorando para contratar? Está. Isso é inegável. Sem sombra de Eu, dúvidas. eu particularmente, pois é, eu particularmente não vejo motivo para pânico. Mas assim, ó, eu entendo, eu sei como parte da torcida se sente. Aquela sensação de tempo perdido, de que a gente tá deixando o tempo passar e agora. Cara, concordo 100%. Poxa, eu entendo totalmente esse lado. Eu entendo. Não vou tirar nenhuma razão da torcida em querer reclamar. É um direito.
Mas assim, eu vou repetir, eu não vejo um motivo para a gente criar um caso maior disso, um pânico maior. A gente conseguiu, eu até falei isso no podcast passado, a gente conseguiu renovar com cerca de 90% do elenco de 2019. Sabe quantas vezes eu já vi isso acontecer com Fortaleza? Nunca. Eu, particularmente, nunca vi isso acontecer com Fortaleza. Eu acho que, assim, tem muitos que estão criando uma crise onde não tem, entende? Eu entendo o lado do torcedor. O torcedor quer ver o melhor do clube. O torcedor não tá criticando porque quer ver o pior. Eu entendo. Poxa, o torcedor que tá escutando a gente e acha que a diretoria está errada, que a diretoria não está contratando porque não quer ou tem algum motivo que não está querendo revelar, cara, eu entendo o seu ponto. É justa a sua demanda. Eu só, na minha opinião, só não acredito que haja motivo para isso. Nós estamos em janeiro, pessoal. Eu sei que o torcedor vai falar, a época de contratar era em dezembro. Mas, pessoal, a gente ainda está em janeiro. Se passou um jogo da temporada até agora. O Fortaleza, quando as grandes contratações do Fortaleza, nas temporadas passadas, ocorreram durante o ano. Seja quando o Marcinho chegou, foi durante o ano. Oswaldo também, quando a campanha das camisas foi durante o ano. Enfim, o Wellington Paulista mesmo, nosso atacante, ele chegou já com a temporada iniciada. Então, eu acredito que a gente tem que caminhar com calma. Não adianta a gente querer colocar o carro na frente do boi. Isso não é passar pano, porque eu vi torcedor falando que a intenção era passar pano na diretoria. Cara, não tem nada a ver, nós somos torcedores. Ninguém aqui é jornalista, ninguém aqui trabalha para o Fortaleza, todo mundo aqui é torcedor. A gente comenta de acordo com o que a gente pensa, com as nossas opiniões. Essa é a minha opinião. Mas eu entendo que você tem a sua opinião. Por isso que eu também estou trazendo aqui para o nosso debate que o torcedor estava reclamando, entendeu? Ele não estava achando que a diretoria estava trabalhando. Pessoal, eles não fazem, a gente não, o Fortaleza não contratou ainda, sei lá, os 8 nomes que o Rogério Ceni queria, de sacanagem. O Fortaleza está trabalhando para isso. Eu acredito no trabalho. Afinal, desde 2018, a gente trabalha dessa maneira, dessa forma. Não é agora que a gente vai mudar. Inclusive, eu vejo renovação de atleta como um reforço. Eu vejo isso. Eu vejo a manutenção do Romarinho como reforço. Eu vejo a manutenção do Bruno Melo, que disse que ofereceu, do Felipe Alves, que também disse Felipe Alves, Felipe importantíssimo. Alves, pois é, que recebeu proposta. Eu vejo os reforços deles, as renovações, como reforços. Eu entendo a visão do torcedor. Houve um anúncio de que X jogadores viriam até o fim do ano de 2019. Você pode dizer isso, claro, você pode reclamar. Você é torcedor, você tem todo o direito. A gente não tira a sua razão. Eu só acredito que, vou repetir pela última vez, na minha opinião, que não há motivo para isso. Eu acho que a gente tem que ir com calma. Nós ainda estamos em janeiro, a temporada está começando. Então, eu peço, eu peço, eu peço calma, só isso. Eu não peço que o torcedor também queira iniciar uma guerra civil dentro da torcida, não. Acho que a diretoria realmente está demorando para contratar? Está. Concordo com você, torcedor. Está. Sei como você se sente. Sei como é a sensação. Mas eu acho que a gente não existe motivo para criar pânico. Temos que manter a calma. Ainda estamos em janeiro. Ainda tem muito tempo para trabalhar. E nosso maior objetivo do ano, pessoal, só começa em abril. Copa Sul-Americana é como uma espécie de bônus. A gente vai lá jogar, nós vamos nos divertir. E se for eliminado, palmas. Se classificar, palmas, afinal, a Copa Sul-Americana é um bônus. Na minha visão, deixando bem claro. Nosso maior objetivo é o Campeonato Brasileiro, que começa em abril. Inclusive, a Copa Sul-Americana, se a gente passar de fase, a segunda fase só é em maio, pessoal. A gente vai ficar cerca de 2, 3 meses sem jogar a competição. A gente tem que focar no que realmente importa. São esses campeonatos. Formar uma boa equipe, tentar se manter na Série A no segundo semestre, e aí a gente vai trabalhar de tijolinho em tijolinho para fazer o Fortaleza chegar onde nós queremos que ele vá chegar, que é ser um dos maiores clubes desse país. Esse é o nosso objetivo. E não é ser afoito e resolver tudo com pressa que vai dar certo. Vamos com calma, e tudo vai caminhar e tudo vai conspirar a favor. Passa adiante. Perfeito, Felipe. Eu acho que assim, quando você faz uma análise fria, como você fez agora, e, pô, se a gente perde o Cearense, perde o Nordestão, perde a Sul-Americana, perde a Copa do Brasil, mas termina a Série A ali sem muito sufoco, foi um ano bom. Foi um ano bom. Porque Pois é, concordo. Campeonato Cearense é 50%. Copa do Nordeste,
podemos dizer que tem 25% de chance de ser campeão. Não sei se vai ter alguma surpresa ali dos times que não estão na Série A, mas eu acredito que vai ficar entre Fortaleza, Ceará, Bahia e Sport. Copa do Brasil, ele não vai ganhar. No máximo, passar de fase. Sul-Americana, se passar, é um bônus, uma alegria, mas se não passar também, foi bom. O nosso foco mesmo no ano, aquilo que a gente deve se preocupar, é não ser rebaixado. Mas, lógico, o time tem que ser montado já agora, para ir ganhando corpo, para ir ganhando. Para ir se fortalecendo para ao longo da temporada e chegar lá no final já tá pronto. Ok, eu concordo com isso também. Bom, o nosso time já tá vindo do ano passado para cá. Teoricamente, já está pronto. Por esse lado aí, eu concordo com tudo perfeitamente. Por outro lado, como eu falei anteriormente, eu acho meio inadmissível a gente não ter um ataque reserva para pôr em campo, né? Nós temos só a conta do Chá. A nossa conta do Chá em forma, com ritmo, tudo ok, é muito boa. É muito boa a nossa conta do Chave. Só que o jogador se quebra, tem lesão, suspensão e etc. Então, precisamos trazer pelo menos 3 atacantes, né? Rápidos, atacantes de velocidade, que jogam pelos lados. Se falam aí, né? Massinho, David e Edinho. Seria perfeito. Seria perfeito se viesse esses 3. Mas o Edinho jogou titular hoje. O Massinho ninguém sabe. O David parece que vai pro Bahia. Então, o Rogério falou na coletiva ontem. Voltamos à estaca zero. Eu não sei se ele quis dizer voltando à estaca zero, se esses 3 já não deu certo, né? Ou se ele tá falando de outra coisa. O Rogério Ceni também, às vezes, é difícil, né? O Rogério não sei lá. Verdade. O Rogério também, às vezes, não ajuda, né? Tá ali no meio do furacão, o Rogério vem e taca gasolina em cima. Eu não Saulo, sei mas se... assim, até para falar um pouco da entrevista do Rogério, e só para arrematar o que você e o Felipe falaram muito bem, inclusive, e para que não fique dúvida nenhuma, eu estou insatisfeita, certo? Sim, Com a sim, 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 ausência de perfeito. reforço. Acho que todos nós, eu acho que 90, sei lá, eu poderia dizer 100% da torcida do Fortaleza está carente de reforços, insatisfeita com a demora para a vinda desses velocistas, isso é um fato, certo? Você não está mais insatisfeito do que eu não estou mais insatisfeita do que você que está me ouvindo agora. A gente só tem que, paralelo a isso, ter pé no chão, não se deslumbrar com algumas coisas que a gente vem vivendo, para entender que as coisas não são tão fáceis. Não são tão fáceis como a gente... Não acontece no tempo que a gente gostaria que acontecesse. Então, nesse sentido, a fala do Felipe foi brilhante. E quanto à coletiva do Rogério, que repercutiu demais, basicamente as críticas dele se centraram no ataque, porque ele disse que do meio para trás a gente estava muito bem, não é isso? E falou desses 7 ou 8 nomes, que nesses 7 ou 8 nomes a gente já falou aqui, o Elton Silva, Rossi, Edinho, David, Marcinho, deve ter tido mais uns 2 que a gente não tá sabendo. Então, é aquela coisa. Eu soube de Messi e teve um CR7, outro também. Não, CR7. não, acho que foi o menino do Real Madrid, o Vinícius Júnior. Ah, entendi. Não, acho que do Real Madrid poderia mandar o Rodrigo. Rodrigo, eu tô É, também melhor, Rodrigo. Pois é. Mas enfim, eu acho que quando eu só fui ouvir a entrevista do Rogério agora à noite, e ontem foi, meu Deus, Rogério já começou, já explanou tudo, já expôs a diretoria, fritou a diretoria. Eu escutei, então eu tava esperando, assim, uma coletiva apocalíptica, uma coletiva, assim, bizarra, quase um pedido de demissão, né? Aí quando eu olhei ali, 11 minutos de coletiva só, eu já achei estranho. Rapaz, o cara foi rápido na metralhadora. Fui ouvir e pra mim não achei nada demais naquela coletiva. Pra mim é o Rogério sendo o Rogério de sempre. Quantas vezes, eu acho que parece até que a gente ainda não se acostumou que a gente tem o Rogério Ceni como técnico. Quantas vezes o Rogério dá esse tipo de entrevista, principalmente quando ele tá puto porque teve um resultado que ele não tava esperando. Óbvio que ele não tava esperando que o time jogasse tão abaixo quanto jogou nesse sábado. Então, pra mim, aquilo ali é o Rogério. É óbvio, ele não mentiu, a gente está carente de reforços, não tem peça de reposição, foi procurado o nome que não veio, não se interessou pela proposta do clube, mas eu acho que, tipo, eu não senti o Rogério descompensado ou fritando a diretoria. Ele mostrou, claro, a insatisfação dele, que é a insatisfação da torcida,
Imagino que seja insatisfação da diretoria, porque é muito frustrante você trabalhar por algo e não conseguir resultado nesse sentido. Então, eles devem estar frustrados também do lado deles. Eu só acho que a gente tem que, sabe, levantar o freio de mão, entendeu? Eu acho que a gente tem que ir com calma e ir Pelo amor com o de Deus. freio levantado nessa questão. Pelo, pelo amor de Deus. Enfim, vamos seguir. Acho que o assunto fora de campo com certeza repercute mais do que dentro de campo, né? A Copa do Nordeste, o Grupo A, tiveram também outros resultados. Vamos passar aqui rapidinho por eles, né? Os resultados que nos interessam. O Imperatriz ganhou do CRB, o CRB é do nosso grupo. O Náutico empatou com o River é do nosso grupo. O Santa Cruz empatou com o Bahia é do nosso grupo. O Vitória empatou com o Fortaleza empatou com o Vitória. A América de Natal empatou com o Botafogo. O Botafogo é do nosso grupo. Botafogo é do nosso grupo, exatamente. O CSA perdeu para o Sport. O Sport é o líder do nosso grupo com essa vitória. Fora de casa contra o CSA. O Confiança venceu o ABC. Né? Então, o ABC é do nosso grupo e perdeu. Isso é bom. Se você não entendeu ainda a Copa do Nordeste, né? Para explicar mais uma vez, os times do grupo A enfrentam os times do grupo B, mas pontuam dentro do grupo A. Então, a gente tem que torcer para os times do grupo B vencerem. Menos aquele lá, né? Aquele lá a gente seca. Mas todos os jogos do grupo B, torcer para o time do grupo B. É importante. E o Frei Paulistano, né? Cometeu o crime nessa noite. Tá perdendo de 2-0 e empatou. E tem a mesma pontuação do Fortaleza, né? Foi ruim esse resultado pra gente, porque o Frei Paulistano empatou e pontuou, né? Só que não. Empatou fazendo gols, né? Critério de desempate, né? Exatamente, empatou fazendo gol. Mas poderia ter vencido, né, Felipe? Não tinha problema não, né? O Frei Paulistano ser o líder do... Eu não me incomodaria, não. A classificação atual, né? Sport com 3 pontos. O Frei Paulistano com 1. Ele tá em segundo porque ele tem 2 gols a favor, né? O River em terceiro, porque tem 1 gol a favor. O Fortaleza divide posição com o Botafogo e Bahia. Os 3 com 1 ponto. Fortaleza em quarto, acredito pelo critério de cartão amarelo. Não tenho certeza. Deve ser por isso. Fortaleza enfrenta a próxima rodada da Copa do Nordeste, o rival Ceará, no próximo sábado, às 18 horas. O mando é nosso, o nosso sócio entra. O Alvidoria acabou de atualizar no Twitter 13 mil e alguma coisa, quase 14 mil check-ins já realizados. Então, assim, a nossa torcida está bem empolgada para esse jogo. Espera-se ser um jogo bem interessante no próximo sábado. Acho que vai dar para medir a força, vai dar para a gente ter uma noção do nosso time. E eu acho que a gente pode fechar um pouco Copa do Nordeste aqui rápido, para a gente encerrar o programa. Campeonato Cearense. Campeonato Cearense, rapidamente. Teve agora o sorteio, né? Dos mandos, e o Fortaleza vai estrear contra o Caucaia na terça-feira, 9 horas da noite, no PV, mando do Caucaia. Então, assim, o cara que torce Fortaleza e vai para esse jogo, pagar ingresso, 9 horas da noite no PV, é um herói. Eu vou, né? Porque a gente é viciado. É um herói. Faz muito tempo que eu não vou no PVzinho. Acho que foi no PV em 2018, na semifinal contra o Floresta. Eu acredito, minha memória é boa para jogo. Acredito que foi essa a última vez. Eu estarei lá no PV, comendo aquele bom e velho cai duro lá fora, relembrando os velhos tempos de arquibancada. Farei a minha presença estará lá na arquibancada, ali na curva da JGT, indo para as cabines de rádio. Quem me vê por lá, manda um abraço. E aí, vocês, o que vocês acham do Caucaia? A gente não sabe muita coisa do Caucaia, né? Não sabe nada, né? Mas assim, o que é que a gente poderia falar? Vai com time reserva? Pois é. Vai com time reserva, né? Acredito que sim, né? O time misto seria a melhor opção, né? Porque a gente tem que poupar atleta por classe. Reserva no ataque, né? O problema é isso. O Caucaia, ele terminou a primeira fase, né? O Guarani de Sobral venceu a primeira fase do estadual com 15 pontos. Em segundo lugar ficou o Barbalha com 14. Em terceiro lugar o Ferroviário com 12. Quarto lugar Uniclinic com 8 pontos. O Caucaia foi o quinto, também com 8 pontos.
e o Pacajus o sexto. O último classificado, Floresta e Horizonte, foram rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Cearense. Calcaia fez 8 pontos, venceu uma partida apenas, 5 empates e uma derrota. Então, é um time que gosta de empatar bastante, né? Eu confesso que eu não conheço ninguém do Calcaia. Acredito que tem o Ciro Senna na zaga. Eu tô lembrando agora do Ciro Senna. Eu acho que o Ciel tá no Guarani de Sobral, não tá mais no Calcaia. O Calcaia tinha um time interessante ano passado na Série B do Cearense. Tinha o Ciel, tinha o Siloé, o Ciro Senna, tinha o Erandi também. Então, eu acho que ele deu uma reformulada no elenco dele. Eu confesso que eu não sei detalhes desse Calcaia. Eu sei que tem o Ciro Senna na zaga, isso aí eu lembro. Eu acho que, tipo Os de... assim, acho bizarro esse jogo, acho bizarro essa organização dessa federação. O próprio Rogério também criticou, é patético. A gente acabou de saber agora, 8 da noite, quem é o nosso adversário daqui a menos de 48 horas. Mas eu acho que talvez seja uma oportunidade de colocar os reservas para jogar, para ganhar minutagem, para ganhar ritmo. Acho que deve ir o Boeck. Tem a questão do Felipe poder ganhar minutos para poder chegar contra o Independiente com ritmo de jogo, né? Mas eu iria de Boeck realmente. Tinga, Jackson. Iria com esse rapaz que tá aqui em período de teste, o João João Paulo, né? Paulo, Zagueiro. Carlinhos, Botaria Michel e Nenê Michel Bonilha e na Bonilha. volância. Acho que seria Perfeito. interessante ver os dois. Até aí eu acho que deve ser, tá? Eu acho que deve Eu ser não isso aí. sei. Esse é o que eu queria. Eu não aposto, não coloco minha mão no fogo, porque o Rogério abre mão de Felipe e Juninho, não sei. Mas e o ataque? O ataque, Cariús, deixar o Cari, Wellington Cari, Paulista descansar, Cariús, né? certeza. Cariús e Carius, Ederson. Ederson, exato. Cariús, Oswaldo e Ederson. Romarinho. Vasquez. Eu não sei Vasquez se. Eu poderia acho que ele testar. deve ir de Vasquez, né? Vasquez e Mas Vasquez no Romarinho lugar de ou quem? Oswaldo. Um dos dois. Eu acho que tiraria. Eu pouparia o Oswaldo, colocaria o Vasquez e colocaria o Romarinho na ponta. Ederson e Cariús. Como se sabe que o Ederson não vai aguentar, né? O Edson sairia para entrar o Oswaldo. Poderia tirar o Romarinho no segundo tempo para entrar o Marlon. Eu acho que assim, as substituições seriam. é, Vou chutar aqui, né? Vai que o cara não sabe nem qual é a formação, já tá chutando as substituições, né? Mas, mas se a formação for essa, que eu acho que faz bem sentido e é bem coerente, as substituições seriam as saídas de Romarinho, né? Pelo cansaço, Ederson, que não aguenta, e talvez Mariano Vasquez, né? E aí poderia entrar o Oswaldo, que estaria no segundo tempo, Marlon, e talvez poderia testar um menino da base, não sei, ou o próprio Ayrton Paulista. Também tem o Douglas Coutinho, né? Ele poderia utilizar o Douglas Coutinho da categoria de base. Não sei, só vamos saber na terça-feira, horas antes. Mas eu estarei por lá. E quem tiver também por lá, vamos fazer junto lá no bom e velho Caicó, no pré-jogo. É bom demais, cara. Ir pro Caicó ali, comer uma carninha de sol. Caicó aqui que nem fala nada pra gente, estamos fazendo aqui um merchan de graça pra eles. Alô, Caicó, né? Então é isso. Vamos encerrar o programa. Já foi um pouco mais longo do que esperávamos, mas foi importante falar algumas coisas, analisar o jogo, analisar a competição e analisar também a nova competição que começa nessa semana. Ao longo dessa semana nós teremos esse jogo e teremos o clássico no sábado. Teremos mais um episódio ao longo da semana. Vamos fechar com a pauta para ver se a gente consegue fazer essa pauta essa semana ainda. Se não, fica para a próxima e certamente vai ter um pré-jogozinho falando sobre o clássico na semana e também um pós-jogo, né, de Fortaleza e Calcaia. É importante também a gente ter esse pós-jogo Fortaleza e Calcaia e o pré-jogo do clássico. E esse possível programa que a gente vai tentar fazer. No mais, alguma coisa, Thaís, Felipe? Queria falar, eu acho que além de torcedora do Fortaleza e amante do futebol, eu amo o esporte, apesar de basquete não ser o nosso foco. Eu queria dedicar o programa de hoje ao Kobe Bryant, que faleceu hoje, dia 26 de janeiro de 2020, né? Faleceu em uma queda de um helicóptero. E eu acho que lendas têm que ser admiradas e ovacionadas por quem quer que seja, torcedor de qualquer esporte. E o Kobe com certeza foi uma lenda. Fica aqui esse programa dedicado a ele e à família dele.
Perfeito, Thaís. Eu fui um cara que de fato não acompanhei muito NBA e os amigos que eu tenho, eu vim acompanhar os esportes americanos ao longo da Série C, porque quando acabava o campeonato a gente tinha que procurar uma coisa para fazer, né? E aí eu acompanhei NBA, acompanhei NFL, essas partes finais de mata-mata, né? Que o nome lá que eles utilizam não é mata-mata, os playoffs. Mas eu sei quem é Kobe Bryant. Quando comecei a acompanhar de fato o basquete, eu não jogava mais, já tinha aposentado. Recentemente que eu acompanho e gosto muito do LeBron, mas Kobe Bryant é um grande ícone do esporte, um cara que venceu a NBA algumas vezes, já foi algumas vezes também MVP, O cara foi é, MVP, venceu NBA, participou ganhou de participou Oscar. O cara 20, era 20, doido, bicho. 20 All-Stars, Gamer, ganhou Oscar, então assim, era uma grande lenda do esporte, é uma grande perda, com certeza, para o mundo hoje, não apenas para o futebol, não apenas para o basquete, não, e nem apenas para o esporte, para o mundo, era um grande pai, um grande ser humano, super elogiado e foi muito boa a sua recordação para citar a perda desse grande cara. Então é isso, obrigado a todos vocês, até a próxima, valeu, abraço. Tchau, tchau, galera. Saudações tricolores. Valeu, Valeu. pessoal. Saudações, tricolor.